Vamos lá, então, segundo ano, dando continuidade aqui na correção. Vamos agora para a AD7 de História. Somente as respostas, tá bom? Na questão número 1, era para vocês relacionarem as colunas abaixo. Então, número 1, médico, número 2, costureira, número 3, agricultor e número 4, professor. A ordem ficou a seguinte: 3, 1, 4, 2. A primeira, número 3, a segunda, número 1, a terceira, número 4 e a última, número 2. Questão 2. Existem algumas profissões que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelos avanços tecnológicos. Observe as imagens e marque um X nas que representam as profissões que não existem mais e circule aquelas que, apesar de serem antigas, ainda existem. Então, como vocês sabem, existem algumas profissões que são antigas, mas ainda existem, tá? Então, a primeira, que é o acendedor de lampião, não existe mais. Marca um X. A segunda, que é o sapateiro, ainda existe. A terceira, que é o lambe-lambe, não existe mais. A quarta, que é a costureira, ainda existe, né? E a última é o leiteiro, não existe. Hoje em dia você só compra leite se for no mercado. Então, ficou X, círculo X, círculo X. Número 3, leia as frases e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, ficou primeira F, segunda V, terceira F, quarta V, quinta V, sexta V. F, V, F, V, V, V. Primeira F, as mulheres sempre fizeram parte do mercado de trabalho. Lógico que não. Antigamente as mulheres não trabalhavam, né? As mulheres, elas aprendiam os afazeres domésticos e não tinham a responsabilidade de trabalhar. Hoje em dia, é muito normal as mulheres trabalharem, né? Segundo, atualmente o trabalho infantil é proibido no Brasil. Sim, criança não pode trabalhar, criança tem que estudar. A terceira, os avanços tecnológicos não mudou a forma das pessoas trabalharem. Claro que mudou, né? Essa aqui é uma das formas que mudou. Eu dou aula hoje em dia pelo computador. Você aprende pelo computador. Isso é uma mudança. Através do avanço tecnológico da informática, da tecnologia, né? Eu passo a conversar com vocês por aqui. Vivemos em uma sociedade em que cada tipo de trabalho tem sua importância e nós precisamos uns dos outros. Sim, verdadeiro. Eu preciso do médico, o médico precisa do professor, nós precisamos de advogado, enfim, precisamos do gari, precisamos uns dos outros. Existem trabalhos e profissões antigas que permanecem até hoje e são muito importantes. Costureiro, professor, por exemplo. A profissão de professor é antiga, muito antiga. As pessoas trabalham para garantir o sustento e atender às suas necessidades. Sim, precisamos trabalhar para poder nos sustentar. Virou a folhinha, então vamos lá. Observe a imagem do lambe-lambe e marque o X na resposta correta. O X é na resposta passado e na letra B, fotógrafo. O lambe-lambe, ele representa o fotógrafo de antigamente. Aliás, o fotógrafo de hoje representa o lambe-lambe de antigamente. Número 5, complete as frases com as palavras do quadro. Eu já vou falar as frases com as palavras corretas. Letra A. A extração do açaí pode ser considerada uma atividade sustentável. O trabalho é a atividade humana em que as pessoas realizam para suprir as suas necessidades da sua família. Letra C. Algumas profissões mudaram ao longo do tempo, porém existem algumas que permanecem até os dias de hoje. Letra D. Em uma época em que não havia eletricidade, a iluminação das ruas era feita com lampiões. Letra E. Há um grande número de mulheres trabalhando fora de casa devido à necessidade de sustentar a família. Existem mulheres que sustentam suas famílias sozinhas, né? Não tem marido, ou enfim, sustentam os filhos e a casa sozinha. Número 6. Antigamente as árvores de açaí eram cortadas e vendidas. Atualmente as árvores não são mais cortadas e delas apenas os frutos e as fibras são retiradas. Além de ser uma fonte de renda para as comunidades da Amazônia, escreva mais 2 utilidades do açaí. Eu coloquei aqui sorvete e creme, né, hidratante. Mas faz sabonete, uma série de coisas, né? Existem algumas empresas aí que usam açaí para fazer cosméticos, tá bom? Então essa aí é a nossa correção da AD7 de História. E eu deixei também um anexo para vocês. Beijo no coração!